Bom, gente, eu quero aqui falar com os irmãos que é um ensinamento que vai te elevar ao nível maior de comunhão com Deus, amém? E muitas pessoas, por não ter esse entendimento, a sua relação com Deus, ela se torna superficial, meio fraca. Então a intenção dessa noite, aquilo que Deus ministrou no meu coração para trazer à igreja do Senhor, é para que você venha elevar seu nível de intimidade a Cristo, uma vida de comunhão, de um relacionamento mais profundo, aonde você se tornará uma pessoa mais sensível à voz de Deus. Mas para isso é necessário você conhecer alguns princípios. De que maneira nós podemos nos aproximar melhor do Senhor? De que maneira nós podemos ouvir a voz de Deus? De que maneira nós possamos crescer nesse relacionamento? Então aqui Deus ele foi ministrando algumas coisas, algumas delas já até falei no seminário, mas é muito importante para todos nós. É quão bom é aprender com o Senhor, amém? Então, amados, em nome de Jesus, eu quero aqui compartilhar com os irmãos. Diga comigo, ouvindo Deus no meu espírito. Quantos desejam ouvir mais de Deus? Diga glória a Deus. Você deseja ter uma sensibilidade maior com o Senhor? Aleluia. Você crê nisso? Você crê que o nosso Deus, Ele fala conosco? Amém? Mas nós temos que estar preparados. De que maneira Deus fala? Aonde Deus, Ele se comunica conosco? Aonde Deus, Ele fala conosco? Então, queridos, para você entender isso, é necessário, antes de tudo, nós conhecermos a nossa estrutura, da maneira que nós fomos projetados, arquitetados, construídos pelo próprio Senhor. Deus nos construiu de uma forma aonde existe um lugar que Deus ele se revela a nós. Amém? Eu quero começar aqui, nós vamos orar, mas deixar desde já aqui um versículo de 1 Tessalonicenses capítulo 5, 23. Paulo diz: e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo. Diga comigo, todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis, para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Feche teus olhos, deixa eu orar. Pai, em nome de Jesus, nós oramos a Ti, nós te louvamos por este encontro, por essa noite, por este culto. A Tua presença se faz presente em nosso meio. O Teu Espírito já se move, Senhor. Aonde tem 2 ou 3 reunidos no Teu nome, ali o Senhor estará presente. A Tua palavra diz, e por isso nós cremos na Tua palavra. Senhor, em nome de Jesus, que nós possamos agora, os nossos ouvidos estarem abertos, sensíveis, Senhor, para que possamos viver, Senhor, aquilo que o Senhor preparou para cada um de nós, nos elevar no nível maior de relacionamento, de intimidade, sensibilidade, para ouvir e ser guiado e dirigido pelo Teu Santo Espírito. E assim nós oramos, Senhor, que essa palavra venha a ser muito mais além do que somente informação e letra ou conhecimento, mas que possa gerar a vida do Espírito, transformando e avivando, estreitando o nosso relacionamento para contigo, Senhor. Esse é o desejo do nosso coração e essa é a proposta dessa noite, ao ministrar a Tua palavra, no nome poderoso de Jesus. Todos quanto crêem digam amém, amém e amém. Amém, queridos? Amada igreja, existe um lugar onde Deus ele fala conosco, e é preciso entender e saber de que maneira Deus fala, qual é o lugar que Deus ele se revela em nós. Por isso que eu trouxe aqui um versículo, antes de tudo, para nós termos o entendimento da nossa formação, da nossa estrutura. Deus nos criou, Ele nos projetou, e Deus ele criou o homem e deu ao homem uma forma, uma maneira de se relacionar com Ele. O homem, como diz aqui em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23, Paulo diz que a nossa estrutura, nós somos um corpo, possuímos uma alma, né? Nós temos um corpo, possuímos almas, não é isso? Quer ver? Fala. Perdão, nós somos espírito, possuímos uma alma e habitamos um corpo. É porque nós fazemos essa inversão realmente.
Nós acreditamos que nós somos um corpo porque nós temos mais acesso, nós andamos por vista e achamos que o nosso corpo é algo mais real. Mas não, Paulo ele fala da forma correta de que maneira nós fomos criados. Nós somos um espírito, possuímos uma alma e habitamos num corpo. Então, quando nós conhecemos a nossa estrutura, fica mais fácil de entender como Deus ele fala conosco. Deus ele fala comigo, querido. Deus ele fala com você. Ele vai sempre se revelar no seu espírito. Aleluia. Diga comigo, Deus ele fala no meu espírito. Quando você vê a expressão homem interior na Bíblia, ele está falando do seu próprio espírito. Eu tenho que entender que existe o Espírito Santo, que é a própria pessoa de Deus, mas existe também o espírito humano, o espírito do homem. Então, nessa tricotomia, ou seja, o homem é formado de espírito, possui uma alma e habita no corpo. Deus ele vai sempre se revelar e falar contigo, como ele fala comigo, no nosso espírito, no nosso homem espiritual. Deus ele não fala no teu corpo, Deus ele não fala na tua alma, Deus ele fala no teu espírito. E nós temos que ter esse entendimento. Nós temos que ter o entendimento e saber o que é o corpo, o que é a alma e o que é o espírito. O corpo é aquilo que você tem um contato com o mundo físico, através dessa matéria desse corpo, é uma capa que nós carregamos, e nós temos o acesso ao mundo físico, onde nós tocamos nas pessoas, seja nos objetos, aonde nós podemos até mesmo expressar em gestos de carinho com as nossas mãos, tocando em alguém. Esse é o nosso corpo. A nossa alma, temos aprendido que é a sede das nossas emoções, é a nossa vontade humana, é a minha razão, é a minha lógica, é os meus sentimentos, os meus desejos. E a Bíblia fala: a alma que pecar, essa perecerá. Mas é no espírito, é onde Deus criou para ser a sede do nosso relacionamento com Deus. Aleluia! Quando Deus ele criou o homem e viu que era bom, Deus ali criou Adão, primeiro o homem. Ele criou o homem para ser a sua imagem e semelhança, criou do mesmo tipo, da mesma espécie. O Criador criou o homem e deu um sopro de vida, o seu espírito, pneuma, aleluia, o assopro de Deus. Soprou o espírito, formou o homem do pó e soprou nas suas narinas a extensão do seu próprio espírito na vida do homem. E o homem ali, ele era completo, havia o espírito, a alma e o corpo. Mas quando Adão ele transgride a lei de Deus, ele quebra essa aliança, houve um rompimento. Ele interrompeu o seu relacionamento com Deus, o local, o seu espírito que tinha comunhão com o Criador. A Bíblia fala que toda tarde, na virada do dia, Deus se relacionava com Adão. E aí havia uma conversa. Eu fico imaginando a conversa entre Deus e Adão. Deus deu a Adão a autoridade, a sabedoria, a inteligência. E muitos acreditam que o homem mais inteligente que houve foi Adão. O mais sábio foi Salomão, porque Adão ele teve vários nomes criativos para colocar em todo tipo de espécie de animais. Porque Deus deu isso ao homem: você dará o nome aos animais. E toda tarde eu fico imaginando: será que Deus conversava com Adão? E Adão, esse animalzinho, o que você botou? Não, isso aqui eu botei girafa. Achei bonitinho, pescoço grande, comprido, botei girafa. E aquele ali é mais gordinho, botei elefante. Havia uma conversa, havia uma harmonia, havia uma relação. Todo dia Deus, ele falava com o homem. Na virada da tarde havia uma intimidade. Deus, ele criou o Éden. Como aprendemos, o Éden não é um lugar geográfico, mas é um lugar onde o homem tinha a presença de Deus, uma comunhão diária. Querido, o homem pecou. E naquele momento o espírito do homem, ele morreu. Muitos falam que ficou adormecido. Ele continua existindo, mas ficou inoperante. O homem deixou de falar com Deus, se relacionar, porque Deus falava com o homem no seu espírito. Aleluia! Tudo quanto você pode receber de Deus vai ser no seu espírito. Visão, revelação. O Espírito
Santo, palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, aleluia, a vida da palavra. Estamos pregando, mas isso aqui para gerar vida na sua vida, você antes tem que receber no teu espírito. Não pode ficar somente na alma, na psique, na mente, mas tem que estar no teu homem interior, para que a sua vida venha a ser transformada, para que você possa viver o melhor de Deus, para que você possa ter uma compreensão de uma vida espiritual, de uma vida em Cristo. Então ali o homem, ele interrompeu esse processo, ele quebrou uma aliança. O homem só vivia na dimensão da alma e do corpo. O homem viveu agora na sede das paixões, do desejo, das concupiscências da carne, dos olhos. O homem andou agora por si mesmo, ele é dono do seu nariz, teve uma vida independente. E você vê o caos que está hoje a humanidade, devido ao antigo pecado lá do Éden de Adão. Mas Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Só que Deus, querido, Ele não deu somente Jesus para morrer naquela cruz em nosso lugar, para nos salvar. Além da salvação, Deus nos reconciliou com Ele. E além da reconciliação, Jesus, Ele rasgou o véu, para que eu e você viesse agora a ter novamente uma intimidade, ouvir Deus no seu Espírito. Paulo vai me dizer algo tremendo, explicando a consequência do pecado. Paulo, ele diz em Efésios capítulo 2, versículo 1, ele diz: Ele vos vivificou. Quando você aceitou Cristo, quantos aqui estavam vivos? De uma forma natural, sim, você estava vivo, mas o teu espírito estava morto, inoperante. Você estava vivendo na emoção, no pecado, vivendo na dimensão da alma e do corpo. Mas quando você aceitou Jesus, o teu espírito, ele foi vivificado. Aleluia! Ele foi ressuscitado. O novo nascimento não foi na alma. O novo nascimento foi no teu espírito que estava morto, inoperante. Quando você aceitou Jesus, o teu espírito agora, novamente agora, ele tem livre acesso à comunhão com Deus. O Espírito Santo agora, ele habita dentro de nós, não somente no nosso corpo, mas ser mais preciso, ele habita no teu espírito. Quando estou ligado, diga glória a Deus. Para quê? Para que viesse agora restabelecer aquilo que foi perdido em Adão, foi agora restaurado através de Jesus Cristo. Quantos podem glorificar ao Senhor? Então agora, eu e você temos essa liberdade, livre acesso. O véu foi rasgado, o pecado foi removido através de Cristo, o sangue nos purificou e Deus nos deu livre acesso. Ele é o novo e vivo caminho. Aleluia, queridos. E é sobre isso que nós queremos falar hoje, queridos. Muitos cristãos estão anos na presença de Deus, mas ainda não ouviram a voz de Deus no seu espírito, ainda não tiveram esse relacionamento, essa intimidade, algo que já foi feito, uma obra maravilhosa através de Jesus, nos dando esse livre acesso. E todos nós, como cristãos, para ter uma vida de excelência, para ter uma vida de intimidade, um bom relacionamento com Deus, para crescermos em maturidade, para ter uma vida avivada, você precisa ouvir Deus. Não somente uma mensagem quando é pregado. Muitos recebem mensagem, mas somente na alma, fica no campo da mente, mas não recebe no seu espírito, e por isso que não há mudança e não há transformação de vida. Por isso muitas vezes não há o crescimento, um avivamento espiritual. As pessoas entram na igreja, se batizam, aceitam Jesus, mas a vida dela não é transformada, a vida não muda, porque ela só está ouvindo e guardando o ensinamento na mente, mas o espírito ainda continua fechado, lacrado. O nosso espírito tem que estar aberto e sensível à voz do Senhor. Quando a palavra do Senhor me diz aqui em Romanos capítulo 8, 16, ele fala: o mesmo Espírito, está falando do Espírito Santo, o mesmo Espírito, o Espírito Santo, ele testifica com o nosso espírito. Diga comigo, o meu espírito humano, o Espírito Santo, ele testifica com o meu espírito humano, o quê? Que somos filhos de Deus. Eu não tenho dúvida de ser um filho de Deus. E quantos crentes ainda têm dúvida? Satanás tem entrado nessa legalidade, e muitas pessoas ainda questionam, está na igreja, mas ela não
que é filho, ela não se vê como filho, talvez ela se ache indigna, porque ela não compreendeu. O Espírito Santo, ele testifica com o meu espírito: eu sou um filho de Deus. Eu fui convencido no meu espírito, não na minha razão, não na minha lógica, mas no meu homem interior. Aleluia. Queridos, como é tão importante ser guiado e dirigido. Existe um lugar onde Deus fala, e é lá que é o nosso Éden, é lá que é o nosso jardim secreto, é lá que nós relacionamos com o Senhor. Entenda bem, nós temos hoje a oportunidade de ter o cano sagrado, as Escrituras em nossas mãos, homens que foram usados tremendamente pelo Senhor, e nós temos essa maravilha que se chama a Palavra de Deus, o Evangelho, a Palavra. Mas na época da igreja primitiva, não havia ainda o Novo Testamento. Os homens que escreveram o Novo Testamento, mas não foi pela vontade humana. A Escritura, ela nunca foi, a Bíblia fala lá em 2 Pedro capítulo 1, versículo 21. Nunca foi por uma vontade humana, mas homens santos que foram inspirados por Deus para deixar os manuscritos para a nossa vida. Aqueles homens não tinham o Novo Testamento como você tem em mãos, mas Deus falava ao seu espírito, ele andava na direção do Espírito, era uma comunhão diária. Hoje nós temos tanto a palavra em nossas mãos, o livro que nos revela, como também temos a presença do Espírito Santo em nossa vida. Então a nossa condição está maior do que eles, está melhor, querido. Nós temos a palavra, em algum esquecimento podemos ver a orientação, a direção, porque aquilo que Deus fala é uma lei. Mas também temos o Espírito Santo que quer se manifestar na nossa vida. Ele quer nos ajudar. A Bíblia fala que Ele é o conselheiro, é o meu amigo, Ele é meu ajudador. E tem conversa sem dia que Ele quer colocar em sua vida. Mas andamos às vezes tão perturbados, ou então sem foco, talvez preocupados com tantas coisas dessa vida, que Deus fala, mas nossos ouvidos estão agravados, tapados, fechados. O nosso espírito precisa ter uma consciência espiritual. Eu tenho que ter uma consciência espiritual que o meu Deus fala, e eu tenho que estar sensível a essa voz. O meu homem interior tem que estar ligado com o Senhor. Quantos estão comigo? Diga glória a Deus. Aleluia. Em João capítulo 4, 23, 24 diz: mas a hora vem. Diga assim: a hora vem. Fala para o teu irmão: já veio. A hora vem, e agora é. A hora é essa, irmão. O momento é esse. Chegou a nossa vez, chegou a nossa hora, chegou o nosso tempo. Mas a hora vem, agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em... Você adora Deus em espírito. Aleluia. A forma que Deus, ainda que nós possamos refletir com a nossa alma, a nossa emoção, nos quebrantamos, as nossas mãos são erguidas ao Senhor, mas Deus, Ele quer ver o nosso espírito adorando, e em verdade. Por isso, querido, que tudo que nós podemos entregar para o Senhor, por tudo aquilo que podemos receber da parte dEle, será sempre por meio do Espírito, esse veículo que Deus nos formou para ter contato com os céus. Aleluia. É nele que eu recebo, é nele que eu adoro. Não adianta minha alma chorar, não adianta minha mão estar erguida. Ele fala, tem que ser no Espírito, Espírito em verdade. Deus, Ele busca, Ele diz aqui, os verdadeiros o quê? Deus não busca adoração, Deus busca os verdadeiros adoradores. Porque a adoração, na verdade, já tem 24 horas, onde os anjos declaram: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Deus se alegra em receber a nossa adoração, querido, com certeza. Mas antes da adoração, Ele busca, não é adoração, é os verdadeiros adoradores. A adoração só tem validade para Deus quando o coração do adorador está conectado com a verdade, com a justiça de Deus. Uma adoração sincera, genuína, onde existe a reverência a Deus, onde existe a dependência de Deus. Aleluia. Porque muitos podem louvar, querido, e louvor é uma coisa, adoração é outra. O louvor, querido, todos louvam, até o ímpio louva. O que é louvor? É você render graças, é você reconhecer Deus em alguma coisa. O louvor é uma expressão onde de reconhecimento.
Lá fora o ímpio, até aquele que não tem Cristo, quando às vezes ganha alguma coisa, ele dá graças a Deus, mas continua vivendo no pecado. Ele louvou a Deus de alguma forma, porque ele glorificou o Senhor. Mas o verdadeiro adorador, ele reverencia a Deus em todo o tempo da sua vida. Existe o amor a Ele, existe uma gratidão, existe uma dependência. O espírito dele está inclinado para as coisas de Deus, e Deus, ele busca os verdadeiros adoradores que adoram em espírito e em verdade. Você só pode receber algo de Deus, querida, no teu espírito. Aleluia. Se há uma transformação, porque dia essa ficha caiu no teu espírito, houve mudança. Uma revelação, uma palavra de conhecimento, coisas acerca do futuro, do passado, uma visão. Deus, ele fala no espírito do homem. Por isso nós temos que ter essa consciência e ficar ligado, saber o que é alma e saber o que é o espírito. Aleluia. Irmãos, capítulo 10, versículo 17 diz: de sorte, diga comigo, de sorte, que a fé vem pelo ouvir, e ouvir, esse ouvir no grego significa akoi, pela palavra de Deus. Como é que a fé é produzida? Quando o quê? A fé vem como? A fé vem pelo ouvir, diga comigo, ouvir. Ouvir, mas é akoi. Akoi é ouvir, meu irmão. Ouvir, todo mundo aqui está ouvindo com os ouvidos naturais, mas com o ouvido espiritual outra coisa. Akoi é você ouvir de bom agrado, é você ouvir com atenção, é você ouvir com devoção, é ouvir com sinceridade e fervor para receber da parte do Senhor. É você estar aberto, eu quero crescer, eu quero aprender com Deus. Isso é akoi. Quantas vezes você vai ver Deus falando em um homem ouvir? Quando você olha para as 7 igrejas escritas em Apocalipse, onde Deus, através de Jesus Cristo, há uma revelação a João que estava na ilha de Pátimo, e João começa a receber da parte do Senhor, porque João viu também Deus, recebeu de Deus no seu espírito. Muitas pessoas poderiam visitar João e não ver nada, mas ele estava vendo, porque ele via Deus no seu espírito. As revelações vinham no seu espírito, porque ele sabia onde Deus fala com ele, aonde ele deve relacionar com Deus, aonde ele escreveu o Apocalipse, encolheu as 7 igrejas, declarando a vontade de Deus. Deus exortava, dava uma orientação: olha, a igreja precisa mudar isso, a igreja precisa fazer isso. Deus elogiava, mas Deus também repreendia. Mas uma coisa interessante, ainda que as cartas não eram distintas, para cada igreja Deus tinha um tratamento, uma palavra, mas todas elas se encerram dizendo: ouça, diga assim, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz. O quê? Agora, uma pergunta: todo mundo não tem ouvido? Todo mundo tem ouvido, mas não é desse tipo de ouvido que Deus está falando. Não é do ouvido natural. Se alguém tem ouvidos, ele está falando de ouvidos espirituais. Akoi. Eu quero ouvir, eu quero crescer em Deus, eu quero crescer em fé, eu quero mais de Deus para a minha vida, eu quero ter uma experiência mais de Ti, menos de mim, Senhor. Eu quero crescer em santidade, eu quero aprender com meu Deus, eu quero viver os Teus sonhos, eu quero viver os Teus projetos, eu quero viver a Tua vontade, que ela é boa, agradável e perfeita. Senhor, eu quero andar contigo, eu quero a cada dia ser parecido com o Senhor. Pai, me ajuda, fala, Senhor, me gera crescimento, eu quero avivamento na minha vida, eu quero Te conhecer mais, eu quero que o Senhor me leve num nível maior de intimidade. Isso é akoi, isso é desejo, isso é zelo, isso é sinceridade, isso é fervor. Não é ouvir de qualquer maneira, irmão, não é ouvir de qualquer maneira. Aleluia. E disse-lhe na parábola do semeador, no Evangelho de Marcos, onde você encontra essa mesma parábola, no livro de Mateus e de Lucas. Escute, querido, como é importante isso. Por isso que tantas vezes há uma preocupação da liderança de pastor que se preze pela igreja,
para a igreja ela não se movimentar na hora da palavra. Você vai entender exatamente por isso. Às vezes na hora da mensagem, meu irmão, tem pessoas, vai toda hora para o banheiro, vai, bebe água, senta. Quando nós abrimos as escrituras, é Deus falando conosco. Eu não posso dar as costas quando Deus fala comigo. Tem tempo para tudo. Pastor, mas quando dá aquela diarreia, aí tu vai. Quando deu aquele piriri, é diferente. Mas se dá para você segurar, segura até o fim. O diabo não quer que você receba da parte do Senhor. O muito movimento nos dispersa. Para ouvir, tem que ser um ouvido de bom agrado. Quando Deus ele fala através de Marcos 4,9, escute, Jesus disse que a parábola, ele começa a dizer na parábola e você começa a entender, naquilo que ele está falando, que a parábola do semeador é a parábola das mais importantes. Porque Jesus disse que a parábola do semeador é a mais importante? Porque dependendo, se você tiver entendimento dela, você vai construir as outras em cima desse fundamento. Que ele fala verdadeiramente a palavra que ele gastou mais tempo, aonde ele se dedicou mais o ensinamento em detalhes. Ele começa a dizer, olha, o reino de Deus é comparado que o homem que saiu para semear, pegou ali no seu bordão a semente e lançou uma semente que caiu na beira do caminho, a outra semente caiu no meio das pedras, a outra semente caiu no meio dos espinhos, mas a outra semente caiu num solo fértil. Os discípulos não compreenderam muito bem aquilo e começaram a perguntar, e Jesus com toda a calma, com todo amor e zelo, olha, fica atento. Muitos vão ver e não vão enxergar, muitos vão ouvir e não vão entender, porque ouve, em outra passagem, a mesma palavra em Mateus, ele fala, porque estão ouvindo de mau agrado, porque ouve de qualquer maneira. E Jesus começa a ensinar, aquele que caiu no caminho, aquele que recebeu a palavra, mas deixou o Satanás levar. Aquele que caiu nas pedras, as coisas, perseguições, as tribulações, e a perseguição foi toda que deixou, não deixa as coisas de Deus para lá. Estou sendo perseguido agora, as pessoas estão me apontando, vai para a igreja, agora você é crente, e agora eu não aguento isso, eu parei de caminhar. Tem aquela que caiu no meio dos espinhos, são as vaidades da vida, as suas coisas do mundo, que tentam nos engodar. Começou a crescer, mas foi sufocada. Mas a Bíblia fala que existe um lugar, querido, aleluia, aonde a semente ela cai, e uma semente produz 30, outra 60 e outra 100 por um. É aquele que caiu no solo fértil. E quem é esse solo fértil? O solo fértil é o nosso coração, querido. A semente é boa, a semente tem valor, a semente ela tem um peso, a semente ela é boa para todas as situações. Mas por que no lugar não deu certo, o outro deu certo? Porque o que faz a diferença é a maneira que recebemos a palavra. De que maneira vamos responder a mensagem? De que maneira estamos ouvindo a Deus? Aleluia! Tudo que vem de Deus, querido, seja um vídeo, seja alguém pregando, seja um culto que eu assisto, eu fico atento. Deus tem algo para falar para mim hoje. Senhor, estou aqui, fala que teu servo te ouve. A gente começa a ficar aberto, e o coração, o espírito aberto, preparado. Eu quero ser esse solo fértil. 30 é bom, Senhor, 60 é melhor, mas eu quero a plenitude 100 por 1 na minha vida. Eu quero viver todas e quantas promessas há em Ti. Não é, meu irmão, somente estar no culto. Quantos estão comigo? Escute isso. Existem pessoas que estão dentro da igreja e no meio da mensagem o pensamento dela está vagando. Deus está usando a boca do profeta, Deus está trazendo rema para a nossa vida, mas o pensamento dela está lá no namorado que não veio. Poxa, ele não marcou comigo, não veio. Aí fica pensando. A palavra Deus está liberando unção, revelação, conhecimento para transformar, para impactar. Ele não veio hoje, o gatinho falou que vinha, não veio, agora me ligou, estou chateado. E a palavra, meu irmão, está sendo revelada, está sendo ministrada. A palavra é abençoada, mas eu estou ouvindo de mal agrado. O corpo presente, mas Deus ele fala onde? Existe um lugar. Eu tenho que ter reverência a isso.
Existem outras pessoas que estão aqui e o pastor fica tão animado, fica assim, pastor. Você, poxa, eu fico tão empolgado, vou pregar até. Está prestando atenção, é bonitinho, irmã. Aí voltou para mim assim, pô, está recebendo, tu fica feliz, né? Pastor, né? Os irmãos estão, o bispo está olhando o pastor assim, ó. Mas na verdade o senhor está olhando, não está atravessando um pastor, está lá no Megabox. Sabe aquela coisa assim? Já falou assim? Está vendo, na verdade tu não está nem ali, meu irmão. Tu está lá no Megabox. Está pensando no preço da batata, na promoção do chuchu, fazer aquela sopa, vou fazer um ensopado amanhã, fazer aquela sopa de entulho maravilhosa, não vejo a hora. E o pastor está pregando, meu, pulando, meu irmão, preparou um sermão 6 horas, estudou a semana toda lá na palavra, a hora, o Espírito Santo fala, abençoa, meu irmão, está lá na promoção da batata. E a gente fica feliz, e diz, pô, irmão, está interessado, vamos ficar mais animado. Não. A mente está vagando. Já viu aqueles crentes celular fora de área? Aleluia. Quer dizer, liga sua vida fora de área. O cara está assim, o corpo presente, mas o espírito está distante. Quantos estão pegando? Diga glória a Deus. Às vezes é pensando naquilo, acabar o culto, não vejo a hora, pastor, acaba logo aí, que o pastor agora prega muito, ele estende a hora, daqui a pouco você no cachorro quente, a barraca fecha, eu não como o cachorro quente, a pizza, o rodízio, já fica já programando no meio do culto, o que vou fazer depois do culto. E a palavra está pregando, Deus está falando, mas o cara está totalmente, meu irmão, alienado. Quando estou pegando, diga glória a Deus. Fala assim, existe uma forma. A fé vem pelo ouvir, diga ouvir, mas não é ouvir de qualquer maneira. É a coia. Eu tenho que ser seletivo. Eu tenho que dar honra àquilo que tem honra. Eu tenho que dar valor àquilo que tem valor. Eu tenho que estar atento à voz do meu Senhor. Quando estão comigo, diga glória a Jesus. Glória a Jesus. Glória a Jesus, glória a Jesus, glória a Jesus. No livro de Mateus vai falar aqui mesmo a parábola, só que no Evangelho de Mateus ele fala algo tremendo no versículo 15, 16, que ele diz: pois o coração deste povo se tornou insensível, de má vontade, ouviram com os seus ouvidos e fecharam os seus olhos. Se assim não fosse, poderiam ver com os olhos, ouvir com ouvidos, entender com o coração, e se converter-se eu os curaria. Mas felizes são os olhos de vocês, os olhos que veem, os ouvidos que ouvem. Aleluia. Todo mundo tem ouvido, mas que ouvido é esse? Ouvido espiritual. Quando você olha para a parábola, quando eu li essa parábola, eu não entendia. Senhor, por que muitos vão ver e não vão entender? Olha, eu estou falando a vocês é revelado, mas os outros vão ver e não vão entender. Será que Jesus queria fazer somente um grupinho fechado e não revelar os outros? Eu vi que estava enganado. E quando você vê Mateus falando a mesma palavra, você começa a entender, isso acontece. Deus, ele quer se revelar a todos, querido, mas nem todos estão abertos e preparados para receber de Deus. Deus fala no meu espírito. Aleluia. Quantos aqui lembram do tabernáculo? Diga glória a Deus. O tabernáculo é dividido em 3 partes: pátio, lugar santo e santíssimo. O santíssimo lugar é lugar de maior reverência. O sumo sacerdote, só ele tinha autoridade de entrar uma vez por ano, e se ele entrasse de qualquer maneira, ele poderia ser fulminado. Então está falando de reverência. No lugar onde Deus falava, no lugar onde a Shekinah de Deus habitava, a presença de Deus simbolizado pela arca, o objeto mais sagrado dos judeus, que representa a presença do Senhor. Eu tenho que ter reverência no meu espírito. Eu tenho que entender que Deus, ele fala comigo, mas ele fala e eu preciso ouvir não de qualquer maneira, mas ouvir com os ouvidos espirituais atentos àquilo que Deus tem a falar conosco. Aleluia. Então, todo o teu irmão fala assim: meu irmão, abre o teu espírito, abre teus ouvidos espirituais. Não é suficiente você vir no culto, você tem que estar aberto para Jesus. Aleluia. No livro de Provérbios, capítulo 4, 20, 21, vai dizer: filho meu, quando são filhos de Deus, diga glória a Deus.
Fala assim, é comigo. Não é contigo não? Eu falo, é comigo. Fala comigo, meu irmão. Aleluia. Filho meu, atenta, atenção para minhas palavras, minhas razões. Inclina o teu ouvido, não os deixa apartar dos teus olhos. Guarda no íntimo do teu coração. Aleluia. Que quando você ouve Deus no teu espírito, ninguém tira, meu irmão. A situação se levanta, a circunstância, ela pode se opor, mas se Deus falou, eu creio, e nessa promessa estou, porque Deus falou no meu homem interior, no meu espírito. Deus falou com Abraão, falou algo que era impossível, gerar um filho em sua idade avançada, aonde o filho da sua esposa Sara era estéril. Mas Abraão sabia que ele estava certíssimo daquilo que Deus falou com ele, aquilo que ele prometeu, Deus iria cumprir, porque ele recebeu do Espírito. Aleluia. A nossa conversão tem que ser no Espírito, não é na emoção, na alma, porque senão essa pessoa não permanece na presença. Mas quando Deus está convertindo o teu Espírito, aleluia, você se transforma numa nova criatura. Naquele momento agora Deus ele quer se revelar outras coisas na sua vida através do seu Espírito. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Diga comigo, precisamos de devoção, irmão. Devoção é apego sincero, fervor de Deus, fervor a Deus, amém? Aqui em 1 Coríntios 2, 9 e 15 fala uma coisa interessante. Paulo diz, mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu, não subiram ao coração do homem, são as coisas que Deus preparou para... Existem coisas que o seu ouvido ainda não ouviu do mundo espiritual. Não são coisas humanas, não são coisas naturais, são coisas sobrenaturais. Como é que você quer ver o sobrenatural só vivendo no natural? Como é que você quer viver as coisas sobrenaturais só vivendo na dimensão do natural? Onde estão comigo? Diga glória a Deus. Escute isso, gente, acompanhe comigo. São as que Deus preparou para os que o amam. Você ama o Senhor? Deus tem coisas preparadas para você. Mas Deus revela onde? Ele revela pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. O Espírito Santo está na sua vida, e ele tem a profundeza de Deus para revelar a você. O prescrutar, em algumas versões, fica minuciosamente, ele pesquisa, ele investiga aquilo que está em Deus para se revelar a nós. O Espírito Santo está aí, quer se revelar. Mas você precisa linkar, conectar o teu espírito com Deus. Senhor, fala comigo, eu quero ouvir. Muitos vão ouvir, não vão entender, muitos vão ver e não vão enxergar, porque ouvem de mau agrado. Daí então não há crescimento, maturidade, não há avanço, não há experiências com Deus, não há liberdade para dons espirituais. Aqui ele fala, qual os homens sabem as coisas do homem, senão o espírito do homem? O homem natural só sabe da coisa que é natural. Quantos estão entendendo? O homem natural só fala das coisas naturais, ele não tem entendimento do mundo espiritual. Mas ele diz, assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente em Deus. Fala para irmãs de graça. Aleluia. Aleluia. É de graça. Só tu entrar no teu quarto, fecha a porta, entre em secreto com teu Deus, cria um ambiente de relacionamento com o Senhor. Deus, ele fala no teu quarto, Deus pode falar no teu carro, Deus pode falar aonde tem liberdade, ele vai operar. Quando você entende que você é guiado, os filhos de Deus são guiados pelo Espírito Santo, e o Espírito Santo ele se revela no teu espírito. Ele vai dizer aqui, as quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana ensina, mas com as coisas que o Espírito Santo ensina, compreendendo as coisas espirituais com as espirituais. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus. Meu irmão, se você quer compreender as coisas do Espírito de Deus, você tem que conectar o teu espírito, porque o natural você não alcança.
não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente, mas o que é espiritual discerne bem tudo, e de ninguém é discernido. Escute aqui. Quando você vai numa faculdade, talvez muitos aqui tiveram essa experiência. Você já assistiu a alguma conferência, uma ministração? Se você faz uma faculdade de psicologia ou direito, alguém lá, um cara, um homem natural, que entende sobre direito, entende sobre psicologia, foi lá e ministrou, fez uma palestra. Mas ele é natural. Você recebe aquilo no natural, e o homem natural entende das coisas naturais. Mas quando você está num culto, aqui existe um mundo espiritual que está aqui, ó, se movendo. Existe algo além do natural. Quando eu prego para você, o Espírito Santo está usando minha boca para falar com você. Quando eu estou ministrando aqui, existe algo no mundo espiritual que está se movendo. Existe uma unção que você não vê. Existem anjos de Deus aqui na minha volta. O mundo espiritual está ministrando. Deus quer tratar algo com você, mas você só alcança isso se você estiver atento, conectado com o teu espírito com Ele. Eu não posso assistir uma palestra cristã, uma mensagem de Deus somente no raso. Eu vi certa vez um pregador muito usado por Deus. Estava vendo pouco tempo essa semana. Estava falando até com Mateus, um pastor da Nigéria, Tibi Joshua, um pastor nigeriano muito usado. E ele estava falando à sua igreja: olha, quando vocês vêm para o culto, eu prego a palavra, fiquem em oração, para você receber aquilo que vem de Deus para a sua vida. Pastor, mas eu posso orar, não vai interferir, não vou chutar direito. Você pode orar em espírito. Senhor, eu recebo essa mensagem. Mais de ti, menos de mim. Me purifica com teu sangue. Me dá uma sinceridade. Eu quero crescer, eu quero avançar. Eu quero ser cheio do teu espírito. Eu quero receber, eu quero uma vida transformada. Eu quero uma vida avivada. Você está aí falando e você está recebendo. Meu irmão, Deus se agrada disso, porque você entende que são coisas espirituais. Coisa que provém do Espírito Santo. Eu não posso, meu irmão, abraçar a mesma palestra que eu ouço na faculdade. É a mesma coisa que um pregador que prega, que é ungido por Deus. Eu tenho que entender que existe uma sintonia. É algo que é sobre o natural. Eu preciso me linkar. Muitas coisas vai tentar tirar você e te dispersar. Eu vim, Senhor, isso aqui não é mais um culto para mim, mas isso aqui vai ser o culto da minha vida hoje. Eu estou aberto, meu espírito aberto. Fala que teu servo ouve, Senhor. Eu quero vir aqui, eu sei quando Deus fala comigo, Senhor. E quando é um culto, quando há uma mensagem, Deus sempre tem algo para falar ao meu espírito. Eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais. E querido, eu vou falar uma coisa: você pode andar sem isso. É uma vida de oração, isso é uma vida no Espírito todo o tempo, não somente na mensagem. O mundo espiritual coopera para o nosso bem. Está aqui, Deus quer se mover, Deus quer se revelar. Deus, mas eu preciso ouvir de bom agrado. O meu espírito tem que estar aberto, a minha mente tem que levar cativa a palavra. Coloca rédeas na sua alma, não deixe que ela te domine. E muitos entram no culto de um jeito, sai do mesmo jeito, porque não receberam a mensagem de bom agrado. Repreende o diabo, repreende o sugestionamento, repreende a dispersão. Meu irmão, quando eu estou sentado, seja adorando, seja aqui no culto, às vezes vem irmão falar comigo, às vezes que eu estou adorando, minhas mãos para o alto, às vezes eu faço cara feio para o irmão. Eu não quero ser interrompido no momento da minha adoração, só se for uma coisa muito séria. Eu não quero ser interrompido no meio da mensagem. Se alguém estiver pregando, eu quero ouvir toda a mensagem, porque eu entendo que está vindo da boca de Deus para a minha vida. O homem é somente um vaso, somente um objeto que Deus usa, somente um instrumento, mas o Espírito está se declarando para mim. O Espírito está falando, está tratando, está trazendo crescimento, avivamento. E eu tenho que ficar, Senhor, fala comigo: Senhor, eu quero mais. Senhor, em nome de Jesus, é estar ligado, é querer, é alimentar. Eu quero beber mais dessa fonte, Senhor. Deus busca os verdadeiros adoradores que adoram no Espírito. Aleluia.
Diga assim: eu tenho que ouvir Deus com devoção. Devoção é apego sincero e fervor a Ele. Se apega a Jesus, se apega à unção, se apega ao Espírito Santo, se apega à palavra. Aleluia. Seja dentro da igreja, seja no teu quarto, no teu devocional. Senhor, eu não quero somente ler a palavra, eu quero ouvir a tua voz. Eu quero rema, eu não quero somente letra, eu quero espírito e vida. Ministra o meu homem interior, me diga o que fazer, o que falar, como agir. Senhor, eu te entrego essa causa, mas eu preciso da iluminação do teu espírito. E você começa a ter experiência, você precisa se desenvolver, se exercer. Querido, Deus vai falar contigo no trabalho, na tua casa, na faculdade. Você vai andar com sensibilidade, você vai aprender a ouvir a voz de Deus. Aleluia! Mas eu preciso aprender a ouvir Deus no meu espírito onde Ele fala. Aleluia! Aleluia! Em Êxodo 3:4, querido, isso aqui serve muito mais para nós do que para o próprio Deus. Quando Deus ali começou a obra na vida de Moisés, ele estava apacentando as ovelhas do seu sogro Jetro. E naquele momento ali que Deus iniciou uma obra através de Moisés, ele estava apacentando e viu ali uma sarça se queimar, mas não se consumia. Ele ouve uma voz do próprio Deus se manifestando em teofania. Algo sobrenatural estava acontecendo, algo queimando, mas não se consumia. Ele achou estranho, se aproximou e Deus falou do meio daquela sarça. Falou: Moisés, Moisés, não te aproximes daqui, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar em que te encontras é uma terra santa. Querido, Deus poderia falar com Moisés de sandália ou sem sandália, mas Deus estava dando entendimento a Moisés o seguinte: olha, eu quero que você compreenda que para entrar na minha presença não é de qualquer maneira, entra com reverência, porque eu vou falar contigo. Não é de qualquer maneira. Tem peso na minha vida, irmão. O mundo espiritual, a palavra tem valor, a unção, o Espírito Santo. Entra na minha presença. Deus estava ensinando Moisés algo. Quando você se aproximar com o coração inclinado a mim, eu vou falar com você. Quando você me reverenciar. Aleluia. E Moisés aprendeu com Deus como todos os outros homens de Deus tiveram seu momento com o Senhor e aprenderam com o Senhor. Samuel começou a ouvir a voz de Deus. E a Bíblia fala que toda palavra que sai da boca de Samuel, nenhuma delas cai por terra, porque ele é do próprio Deus. Sabe o que é isso, irmão? O homem de Deus fala: ó, é isso que vai acontecer. Nenhuma palavra caiu por terra, porque ele já conhecia a voz de Deus e falava em nome de Deus. Mas quando você vê no princípio, Samuel não reconhecia a voz de Deus. E através do exercício, através dessa liberdade que lhe dava o Senhor, ele foi ensinado e começou a se desenvolver, se tornou um dos maiores profetas, de um dos maiores profetas do Antigo Testamento. Se na época do Samuel Deus falava com aquele homem como Moisés face a face, que fará agora que a obra já foi feita através de Jesus Cristo, o véu já foi rasgado e nós temos livre acesso ao Pai, temos a palavra do Espírito Santo. Você só não ouve Deus se você não quiser. Você precisa manter um relacionamento com Ele. Aleluia. Fala para o teu irmão: precisamos mais de Deus. Manter um relacionamento. Fala para o teu irmão: isso só depende de você. Ninguém pode fazer isso no seu lugar. Quantos estão entendendo? Diga glória a Jesus. Fala para o seu irmão: vamos beber da mesma água do Espírito. Aleluia. Beba dessa água, irmão. Deus está se revelando a você. Deus está te dando um ensinamento aqui nesse lugar de uma forma tremenda. Meu irmão, se você pegar isso, você vai ser uma pessoa mais sensível à voz do Senhor. Você está descobrindo aonde Deus fala, essa fonte, querido. O diabo tem cegado muitos, trazido surdez espiritual. Muitas pessoas estão anos na igreja e nunca ouviram a voz de Deus, porque não sabem nem onde Deus fala. Mas você está recebendo a revelação no nome de Jesus, porque Deus quer te levar em níveis maiores, em um grau de intimidade. Existe o Santíssimo Lugar, e quando você experimenta este lugar, meu irmão, você não se contentará mais com o pátio, nem outro lugar. Existe algo acima
existe algo acima do natural, existe acima daquilo que é humano, existe o sobrenatural, a voz das muitas águas. Ele sempre esteve lá. Conecte com Ele, se liga, se ajunta, se liga nele, em nome de Jesus. Ele sempre esteve aí, querido. A partir do momento que você aceitou, o Espírito Santo está na sua vida. E a gente precisa disso. Às vezes a gente anda confuso, confundido, não sabe o que fazer, e Ele está lá para te dar uma palavra. Às vezes passamos situações, querido, desnecessárias de passar, porque não falamos com Ele. Mas Ele quer gerar isso em você, querido. A Bíblia fala que Ele é o nosso amigo. Ele é o nosso melhor amigo. Ele é o conselheiro. O papel do conselheiro é te aconselhar. Ele é o nosso ajudador. O papel de ajudador é nos ajudar. Eu já falei um dia aqui nesse altar que a pior causa é você ter alguém para te ajudar, Deus, e não vamos até Ele. Ele está sempre disponível. Quantas coisas, relacionamentos, negócios, que poderiam ser poupados se fôssemos guiados por Ele. O diabo quer brincar com você, nos ludibriar, mas Deus quer nos guiar. Você pode glorificar o Senhor. Em 2 Coríntios capítulo 3 vai dizer até quando? Até hoje, Paulo fala aqui de um povo que ainda estava na lei, os judeus que ainda não receberam Cristo. Ele fala, olha, até hoje, quando ali do Moisés, eles viviam na época da lei de Moisés, o véu está posto sobre o coração. Se vocês viverem nessa lei, nesse legalismo, em só guardar regras, promover rituais, sacrifício, olha, as coisas mudaram. Vocês têm que sair dessa religiosidade, porque uma obra foi feita, o véu já se rasgou. Ele fala, olha, até hoje, quando ali do Moisés, o véu estava posto sobre o coração. A pessoa não tinha acesso por causa do pecado ainda, Jesus não fez a obra. Mas quando se converterem ao Senhor, então o véu se tirará. Aleluia. Aleluia. Diga comigo, revelação significa tirar o véu. Deus tem revelação para você. Ele fala, ora, o Senhor é Espírito, e onde o Espírito do Senhor está, aí há liberdade. Mas todos nós, como o rosto descoberto, refletido como espelho, a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Só seremos transformados em glória em glória, ou crescemos espiritualmente de maturidade, querido, ou em fé, em dons, se nós tirarmos esse véu, e o véu já foi arrancado. Tirar o véu da religiosidade, e acostumar com essa vida de ir por culto, vai por culto, e não ouvir Deus. Uma obra foi feita. Paulo está falando, olha, quando você sair dessa religiosidade, se converter ao Senhor, vocês vão entender que Deus removeu algo, descortinou, para que você possa alcançar verdades espirituais. O homem natural só entende das coisas naturais, mas aquele que é espiritual, ele entende das coisas espirituais. Aleluia, queridos. Quando você vê na Bíblia homens vendo manifestações sobrenaturais, meu irmão, pessoas que falam, estou vendo isso, aquilo, ouvi, ninguém ouviu, por quê? Eles receberam o seu espírito. Quando estou entendendo, diga glória a Deus. Deus tem coisas para ser revelada à sua casa, da sua família, nos seus negócios, na sua vida diária, no teu espírito. No teu espírito. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso que quando você lê Ezequiel 47, águas purificadoras, nada mais é do que Deus está falando, que existem níveis. Céu raso, entra nas águas, existe um lugar de mais profundidade. Aleluia. Quando nós vamos numa praia, é muito bom ficar na beira das águas, mas a pessoa que fica na beira de uma praia nunca vai experimentar a beleza do oceano. Você já viu pela internet aí, pela Discovery, a beleza que é no oceano? É um outro mundo, irmão. Os peixes, as vegetações, né, marinhas, que tem as algas, é uma coisa linda.
Deus está falando, saia do raso. Existe um lugar de profundidade para você. Existem lugares maiores para você. Deus tem algo maior para mim. Deus tem algo maior para você. Existem níveis maiores. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Deus quer nos levar em lugares mais altos. Amém, querido? Em João capítulo 3, versículo 27, eu acho linda essa passagem e gosto muito. João respondeu e disse: o homem não pode receber coisa alguma se não for dada do céu. Amém? Eu posso pregar aqui muita coisa. Eu posso pregar muitas riquezas aqui para a igreja, mas você tem que receber isso no teu espírito do céu. O teu espírito tem que estar aberto, porque ele é um homem que convence. Aleluia. Mas é o Espírito Santo, e onde a liberdade ele opera. Eu posso pregar aqui contra o pecado e você viver no pecado, porque não sou eu que convenço, me prega. Mas quando você dá liberdade, a autoridade da palavra na sua vida, você começa a viver o melhor de Deus. Você começa a ter uma vida de resultado. Se prega contra o pecado, se prega a favor da santidade, se prega a favor do perdão, mas isso você tem que receber e beber água do Espírito. Temos que beber dessa água. Tem que ser no meu homem interior. Aleluia. Um nível elevado, existe algo maior. Aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Você pode dar glória a Deus? Eu fico vendo, quando vi ali no livro de Gênesis capítulo 15, uma coisa Deus me chamou a atenção. Deus falou para Abraão: sai da tua tenda. Sai da tua tenda, olha para os céus. Se for possível contar as estrelas ou os grãos de areia da praia. Essas são as promessas que eu tenho na sua vida. Deus está falando para você: sai da tua tenda, sai desse lugar que impede a tua visão de crescer. Sai desse lugar, sai dessa condição, dessa situação que tem tirado você da presença de Deus. Fuja disso. Deus quer te levar em níveis maiores. Quando se entende, meu irmão, Deus me deu uma revelação. A Bíblia fala que eu sou o tabernáculo de Deus. Quantos são o tabernáculo de Deus? Quando você se alimenta das coisas de Deus, parece que o teu espírito vai sair da tenda. Quando eu fui numa conferência de 3 dias, meu irmão, de manhã, meu irmão, que coisa maravilhosa. Fui abençoado pelos irmãos. O irmão tinha uma casa lá, o irmão Roberto, a sua família abriu a oportunidade, ficamos lá 3 dias. De manhã, só almoçava, voltar a descansar um pouquinho, de novo conferência. Quando a gente vai para encontro com Deus, vão 3 dias, final de semana, meu irmão, é oração, adoração, é busca. O espírito está aberto, meu irmão. Parece que o teu espírito está saindo da tenda. Eu falo à minha esposa: olha, a gente está aqui, mas não está. Parece que o meu corpo está andando, mas o meu espírito está elevado numa dimensão que aquilo que eu estou vivendo nada parece que está acontecendo. Estamos numa outra realidade. Existe uma outra realidade para você. Existe algo maior para você. Existe um nível espiritual para você. E quando você está lá, meu irmão, você começa a entender o que é graça. Você começa a entender o que é viver o Evangelho. Você começa a entender o que é o amor de Deus, o que é amar as almas, o que é servir ao Senhor, porque existe um nível maior. O espírito vai sendo elevado e Deus começa a te mostrar coisas grandes. Quando os homens de Deus começam a se consagrar e jejuar, eu conheci ali, vi um homem na semana que 40 dias jejuou, fez um propósito com Deus. Ele viu não a face, mas ele viu a própria pessoa de Jesus. O espírito dele estava elevado. São as armas que Deus nos dá: a oração, a adoração, a palavra, para que nosso espírito venha crescer, que ele cresça e eu diminua. É cada mensagem, Senhor, que tu cresça mais do que venha diminuir. Eu devolvo a minha vida para ti, Senhor. Fala através dessa palavra, fala comigo. Eu quero avançar, eu quero melhorar, eu quero ser como tu, Senhor. Eu quero viver os teus sonhos, eu quero viver as tuas promessas. Eu quero ser um instrumento nas tuas mãos, eu quero ser usado poderosamente. Usa a minha vida, Senhor. Deus, ele sempre vai falar no teu espírito, não é no teu corpo, não é na tua alma, no teu espírito. É a sede onde Deus se comunica conosco. Sai da tua tenda. Existe algo maior, querido. Aleluia. Eu já recebi muitas coisas da parte do Senhor no meu espírito.
E tudo quando eu recebi no Espírito. Já tivemos experiência com Deus de evangelismo. Eu estava lembrando dessas coisas quando estava aqui escrevendo essa mensagem. Eu estava no evangelismo na Souza Menezes. A Souza Menezes, aquela comunidade, né? A gente botou as caixas de som, alguns irmãos foram lá participar na época. E ali tem um espaçozinho, largozinho, que fizemos ali, tinha umas pedras que eu me lembro. Mas tinha ali uma casa em construção de tábuas. As janelas estavam fechadas. E no momento do evangelismo, estavam ali fazendo a obra de Deus. Eu fechei meus olhos e falei: Senhor, abençoa essas vidas. Senhor, fala. Minha irmã, você está ligado? Que haja conversão, que haja cura. O Espírito Santo falou: existe alguém que está detrás daquela madeira na janela. A janela estava fechada, existe a tábua de madeira. Estava em construção aquele prédio, um prédiozinho pequeno. E eu peguei o microfone e falei assim: ó, querido, você que está atrás dessa tábua, você está ouvindo a mensagem, você é um desviado, Jesus está chamando você para voltar para a sua presença. Corre para a presença de Jesus. Eu não sabia, mas aquele que estava em mim sabia e conhecia o que estava acontecendo. E por amor à minha vida, por encontrar liberdade num espírito que está ligado, ele se revelou em benefício de uma alma. Nada aconteceu no dia, eu não vi, mas pela fé eu liberei aquilo que o Espírito falou comigo. Quando passou um tempo, a pastora encontrou um rapaz, foi até ela, falou que era uma pessoa, chamou, né? Falou que era uma pessoa alta, né? Ela ficou até com medo, falou que era uma pessoa escura, alta, né? Chamou ela, ficou meio desconfiada. E rapaz, olha, naquele dia que você está fazendo evangelismo, o seu esposo pegou o microfone e falou isso: eu sou aquela pessoa. E eu voltei para os braços de Jesus, para a glória de Deus. Já tive situações de Deus revelar no meu espírito coisas que acontecem em casa que eu nem sabia que estava acontecendo. Coisas que aconteceu na igreja que eu nem sabia. Nós passamos um processo quando a igreja era pequena. E ali houve um furto no gasofilaço da igreja. Eu nem sabia que houve aquele furto. Eu dei falta de situação nos valores. Eu comecei até a conversar com a Cristiane, porque para mim é inacreditável alguém fazer isso dentro da igreja. Eu falei: minha filha, de repente esqueceu de lançar o valor, tinha um cheque, porque tinha um cheque, se perdeu o cheque estava aqui. Eu não dei falta dos valores, não tem falta. Aí a gente falou, eu falei: vamos orar. Deus falou o que aconteceu. Deus me mostrou quem era a pessoa que houve um roubo no gasofilaço da igreja. E o Espírito Santo falou comigo: olha, no próximo culto, não levou somente o cheque, mas o dinheiro, mas o cheque no próximo culto vai colocar de volta no gasofilaço. Quando foi no dia do culto, começamos o culto, eu até me desliguei na hora do culto, sinceramente, diante de Deus, irmão, eu não fiquei nem ficando olhando. Deus já me mostrou que não. Mas quando acabou o culto, eu falei: pastora, pode abrir o gasofilaço, que o cheque está lá, porque Deus falou. A pastora foi, abriu, a pessoa tomou somente o dinheiro e devolveu o cheque no gasofilaço naquele dia, naquele culto. Eu recebi isso, foi do Espírito. Houve um roubo aqui nessa igreja, uma ferramenta do Raimundo, que era de cortar. Você se lembra, né, irmão? Era vergalhão, um alicate grande. Raimundo estava chegando, estava se aproximando, estava começando na caminhada, se eu não me engano, não sei nem se ele tinha se convertido naquela época, eu não me lembro, mas ele estava convertido, estava caminhando um pouco tempo. E a ferramenta dele sumiu, ele estava aqui na obra. Eu falei: não é possível, a gente está aqui na obra, isso é uma ferramenta dessa, cara. Quando ele veio falar que veio pastor, alguém pegou. Cara, eu procurei tudo, não achei. Aquilo me trouxe uma indignação, uma tristeza. Eu falei: meu Deus, rapaz está aqui, está usando aqui, está servindo aqui a Deus, aqui está trabalhando. Como é que fica isso, Senhor? Se eu mostro dentro dessa ferramenta para mim, Senhor, mas não aceito, a gente é fiel na tua casa, estou lá, estou servindo a ti, estou lá me dedicando. Eu não aceito ser furtado, roubado na tua casa. Aí Deus falou comigo na semana. Eu estava no meu sofá,
E o Espírito falou comigo: vai agora na igreja, porque agora o rapaz está batendo lá na porta para entregar a tua ferramenta, que é da igreja do Raimundo. Eu vim correndo da minha casa quando ouvi a voz de Deus. Quando eu cheguei aqui no corredor, o rapaz já estava voltando com a ferramenta na mão. Ele bateu, não tinha ninguém, estava fechado. Ele me trouxe a ferramenta, me deu uma desculpa, mas eu sabia que era ele, que Deus tinha mostrado, uma pessoa que não era da igreja, mas que passou por aqui. Eu recebi, falei muito obrigado e agradeci muito a Jesus. Tantas coisas aconteceram, irmão. Palavra de sabedoria, conhecimento, coisas que a gente não sabe. A mente humana, lógica, não alcança. O homem natural, mas o homem espiritual, ele alcança aquilo que vem de Deus para a sua vida. Eu quero dizer isso, irmão, que não é mérito de pastor, nem de profeta. O véu foi rasgado para todos, porque Deus não faz acepção de pessoas. Depende da sua disponibilidade e o desejo de ter mais de Deus na sua vida. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Aleluia. Há uma presença gloriosa aqui. Eu estou sentindo a presença do Senhor. O Espírito se move, o Espírito se move. Beba dessa água do Espírito.